Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim, e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Esse evangelho que nós ouvimos hoje, como que as palavras de Jesus são tão claras, né? O sonho de Deus para toda pessoa é que nós produzamos frutos, porque nós estamos aqui na terra exatamente para que a gente produza bastante frutos, para que a nossa vida seja saborosa para as outras pessoas, para que a gente faça com que a terra se transforme num ambiente de alegria, de paz, e que a gente não seja um fator que destrua a vida do irmão. E o grande critério que Jesus fala para que nós produzamos frutos é esse, que ele usa essa palavra no Evangelho de hoje, e João usa também na segunda leitura, que é a palavra permanecer em Jesus. Ele sempre faz questão de frisar: permanecei em mim. Assim como o ramo precisa para produzir frutos estar na videira, estar vinculado à videira, permaneça em mim. Olha, meus irmãos, a vida cristã, o segredo maior nosso é exatamente esse. Nunca tente correr de Jesus. É errôneo, é doloroso essa concepção assim: eu pequei, então eu não sou digno de estar na presença de Jesus, eu vou dar um tempo, eu vou me afastar da comunidade, eu vou me desvincular. Isso é perigosíssimo. O que Jesus pede é o contrário: permaneça em mim. Você errou, corra na minha direção, fica comigo. Isso que é importante para a nossa vida. E eu gostaria de trazer alguns exemplos para nós que estão nas leituras de hoje. O primeiro é do livro dos Atos dos Apóstolos, aonde nós vemos dois modos de permanecer em Jesus. Primeiro, Saulo, que nós hoje conhecemos como Paulo, porque houve uma mudança tão radical na vida dele, que até Deus pede para ele: olha, muda de nome. A partir de hoje você vai ser chamado Paulo. É uma mudança bonita que acontece na vida dele, mas não é fácil essa mudança. Não
Se Paulo não permanecesse em Jesus, seria praticamente impossível essa mudança. Se a primeira comunidade cristã não estivesse permanecendo em Jesus, seria difícil aceitar Paulo. Nós temos a leitura hoje dos momentos que aconteceram depois da conversão de Paulo. E Paulo, ele chega em Jerusalém. Qual que era a intenção dele? Depois que ele conheceu a verdade, ele queria se juntar. Ele queria se aproximar dos discípulos. Um homem que matou, aproximar de uma comunidade cristã, será que era fácil? Não era fácil tanto para Paulo, como também não era fácil para a comunidade cristã. Para Paulo sentir-se acolhido, era vencer uma pedreira de gelo, porque ninguém estava com coragem de se aproximar de Paulo. Para os cristãos, o medo, né? Paulo era conhecido como perseguidor dos cristãos, era tido entre eles como um assassino, porque Paulo matou e conduziu muitos soldados dele para matar cristãos. Então a função da vida de Paulo antes da sua conversão, qual que era? Matador de cristãos. Agora, imagina só, né? Como acreditar que um homem que matava cristãos do dia para a noite se tornou discípulo e aí queria se aproximar dos discípulos? Com certeza a nossa mentalidade, como vai a mil, as pessoas ficavam imaginando, né? Será que não está se infiltrando na comunidade e depois que todo mundo aceitá-lo, aí ele vai querer matar todo mundo ao redor? Será que não está fazendo isso? Seria impossível essa acolhida se não fosse a força do ressuscitado agindo por meio do Espírito Santo. Paulo, para poder entrar na comunidade, ele teve que permanecer em Jesus. Se ele não permanecesse, ele ia dizer, olha, está difícil demais, não dá, ninguém vai me aceitar, é impossível que as pessoas me aceitem desse jeito. Mas a confiança de Paulo foi tanta, ele acreditou que a graça que ele recebeu da conversão da vida nova foi tão profunda, que ele passa a pregar o nome de Jesus sem medo algum. A leitura de hoje mostra Paulo pregando corajosamente em nome do Senhor, a ponto de falar e até discutir com os judeus de língua grega, daqueles judeus que ele participava e que estavam querendo matá-lo. Por quê? Porque Paulo passou a ser um traidor, deixou de ser judeu, começou a viver o cristianismo. Quem disse que depois ele teria coragem de chegar aonde ele estava, aonde ele achava que julgava ser certo, para anunciar o Evangelho? Todo mundo lá queria matá-lo. Não foi fácil para a vida cristã. O que a igreja fazia? A igreja rezava, procurava tentar compreender, permanecia em Cristo, fazia de tudo para evitar de não acolher também, mas não era fácil. E a segunda leitura de hoje também traz um ensinamento muito bonito. São João, ele fala daquele amor que não é só um amor por palavras. Porque imagine nesse caso de Paulo, se as pessoas só dissessem por palavras, a gente acolhe você sim. Mas quando Paulo se aproximasse, falava assim, olha, vamos fugir dele, vamos sumir da presença dele, né? Então, São João diz assim, filhinhos, não amemos só com palavras e muito menos de boca, mas amemos com ações de verdade. E esse é o critério para sabermos se estamos permanecendo em Jesus Cristo. Amar por meio das ações. Falar que amamos é muito bonito. Muitas pessoas tiveram experiência, às vezes, de receber uma jura tão bonita de amor, né? De receber um buquê de rosas vermelhas, de receber um carinho assim por palavras que gelou dos pés à cabeça, mas depois, quando começou a namorar, quando começou a conviver, meu Deus do céu, quanto sofrimento, quanta coisa terrível acontecendo, quanta dor, que às vezes em vez de descansar, de pôr a cabeça feliz da vida no travesseiro,
não consegue nem dormir direito porque está perto de um inimigo ou de uma inimiga. O amor tem que ser provado com ações de verdade, mas ações maduras, né? Não aquelas ações medíocres. Por isso que o mandamento de Deus consiste em nós crermos nas ações de Jesus. E Jesus foi aquele que perdoou a todos. Olha, sinceramente, do jeito que o mundo anda hoje, eu acredito que se uma pessoa se convertesse como Paulo converteu e entrasse entre nós, até eu teria muita dificuldade para acolher uma pessoa como essa. Não vou mentir para vocês não, porque a gente tem dificuldade de assimilar uma pessoa assim, né? No entanto, Jesus é o nosso modelo inspirador. Ele perdoou a todos e ele pede a nós: amem uns aos outros. A pergunta que nós devemos fazer constantemente é essa: nós estamos preparados para acolher as pessoas que não aceitamos? Na comunidade cristã, tem muitas pessoas que entram pela mesma porta que nós dentro de uma igreja e nós não aceitamos. Nós estamos preparados para acolher? Os primeiros cristãos tiveram a coragem de acolher Paulo. Será que nós estamos preparados para acolher pessoas que fizeram coisas menores que Paulo e que ainda nós não temos coragem de acolher hoje? Precisamos pensar, né? E o Evangelho de hoje, então, deixa muito claro para isso. Nós precisamos estar ligados em Jesus. Ele é a videira. É Ele quem nos dá a seiva da vida e nós somos os ramos. Portanto, só ligados em Jesus é que nós somos capazes de produzir frutos. E Ele diz de maneira muito clara, né? Sem mim nada podeis fazer. Se o nosso coração estiver longe de Jesus, se nós estivermos aqui dentro deste santuário hoje só para celebrarmos por meio de palavras e não de ações, os nossos frutos serão aqueles frutos que nasce só aquele carocinho e logo murcha e logo seca. Então nós precisamos produzir frutos de vida, frutos de amor, frutos de perdão. Isso nós só conseguiremos quando nós estivermos em Jesus Cristo. Por isso eu termino deixando uma dica. Se você de repente briga lá na sua casa, tem pessoas que às vezes brigam e falam assim: porque eu briguei hoje, eu não vou à missa porque eu não me sinto bem. Olha, nesse momento que você não se sente bem, não é para você se afastar de Jesus. Pelo contrário, é aqui que você vai buscar forças. É ligado à videira, é ligado ao tronco que você vai ser capaz de dizer assim: eu quero superar os meus medos, eu quero superar as minhas dificuldades, eu quero voltar à paz. Só que eu preciso de uma fonte de inspiração, eu preciso da seiva da vida. Nunca se afaste de Jesus, nunca corra dele, nunca fuja de Jesus. Pelo contrário, se estiver pesando o seu ombro, corra amorosamente ao encontro de Jesus para que você tenha vida. Então vamos ficar em pé e vamos juntos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. E vamos apresentar a Deus Pai com muita confiança as nossas orações.